Fala, galerinha! Continuando aqui, então, a nossa videoaula aqui de correção. Vamos continuar no próximo vídeo aqui, ó. Respondemos a 6, vamos para a questão 7. Determinados locais do planeta Terra abrigam a maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a alternativa que indica as regiões com maior biodiversidade, fauna e flora. A gente viu que o local onde mais abriga, ó, já está na questão A de primeira aqui, ó. As florestas tropicais. Os oceanos têm uma grande biodiversidade, mas mesmo assim, as florestas tropicais. Por isso que o Brasil, a África, países da Ásia, são locais onde você tem ali países com grande biodiversidade. Lembra que a gente chama de países mega diversos por conta do grande número de biodiversidade? Então, porque eles estão abrigados na floresta tropicais. Na zonas polares, muito frio, né? Não tem, deserto também não, na floresta temperada também não. Então, são aí nas florestas tropicais que nós encontramos. Então, marquem aí, letra A. Questão de número 8. Leia as afirmações sobre o fuso horário e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Abrindo a informação sobre os fuso horários aí e indo para a alternativa correta. Vamos lá. Os horários em todo o Brasil seguem o horário da capital Brasília, em 4 zonas de fuso horário. Vamos lá. B. O limite prático divide o Brasil em 4 zonas de fuso horário. Primeiro, A está incorreto, não disse, tá? Por quê? Porque em todo o Brasil segue o horário de Brasília. A gente viu que em todo o Brasil a gente não segue o horário de Brasília, não. 4 fuso horários está certo, mas não é. Ó, B. O limite prático divide o Brasil em 4 zonas de fuso horário. Achamos a nossa resposta correta. B. O limite prático, né, divide o Brasil em 4 zonas de fuso horário aí no nosso território. D. Por que está errado? C. Por que está errado? O Brasil está localizado em apenas uma zona de fuso horário. Não. O Brasil tem 4 zonas de fuso horário. D. Não, D ali. O Brasil apresenta diferença até 2 horas entre fuso horário sem necessidade de chamar de limite prático. Não, o limite prático é justamente para diminuir essa diferença. Então, não é. E o horário de Brasília apresenta 6 horas em atraso em relação ao meridiano de Greenwich. Também está errado. Então, a resposta correta da questão 8, letra B. Vamos lá. Marque a alternativa com o único oceano da Terra que banha as terras do Brasil. Essa a gente já viu aqui no mapa, tá fácil, né? O Oceano Atlântico. Só a gente observar o mapa e decorar aí. E aí a gente marca aqui o Oceano Atlântico, letra D, na questão 9. Tá? Marcamos. Vamos para a questão 10. Em 1750, Portugal, olha as afirmações a seguir. As afirmações estão corretas, vamos lá. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, acertando as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas na América do Sul. Correto. Afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. No Brasil, no século XIX e no início do século XX, os governos brasileiros, por meio de tratados, conversões diplomáticas com países e colônias europeias vizinhas, resolveram pendências de fronteiras que ainda existiam. Corretíssimo. 3. Em 1904, o território brasileiro assumiu os limites atuais. Sim, com o último território anexado pelo Brasil foi o Acre, com a compra, né, da Bolívia. Então, todas as alternativas aí estão corretas. Só a gente procurar, né, a opção que tem, a opção que todas as afirmativas estão certas é a letra D. Marcamos a letra D. Vamos lá. 11. Marque a única opção incorreta sobre a localização do Brasil na Terra. Está no hemisfério ocidental, oeste de Greenwich. Correto. B. Está no hemisfério oriental, leste de Greenwich. Se A está certo, a B não pode estar certa, não pode estar ao mesmo tempo. Ele não está no mesmo tempo no mesmo hemisfério. Então, achamos a nossa resposta errada. Letra B está no hemisfério oriental, a leste. Não, nós estamos no hemisfério ocidental, a oeste. Está no hemisfério meridional, ao sul do Equador? Sim. Está no hemisfério setentrional, ao norte do Equador? Sim. Voltamos lá no mapa. A gente vê que parte norte, extremo norte do nosso território está no hemisfério norte, que é cortado pela linha do Equador. Então, está certo também. É cortado pelo Trópico de Capricórnio. Sim, é o sul do Brasil. Então, todas estão certas, menos a B. Vamos lá. 12. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil.
criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato de ela não obedecer os limites territoriais das unidades federativas do país, pois qual é a preocupação do Geiger? Ele fez uma nova divisão não respeitando a que já existia, porque ele estava preocupado com o quê? A preocupação de elaborar os limites naturais do território? Não. A divisão dos estados não coincidiu com as dinâmicas econômicas? B, achamos aqui, ó. A divisão dos estados, como feito, não estavam preocupados com as questões econômicas. E o Geiger, o nome já diz, ó, criando as regiões geoeconômicas. Então, como não obedecer, ele cria. Ó. C, foi realizado a partir de estados historiográficos de ocupação populacional. Também não. As regiões regionais não eram definidas na época de sua elaboração. Já eram, mas ele não criou uma nova. Os limites dos estados impediam a análise do território. Também não. Mas como não refletia a questão econômica, o Geiger cria uma nova forma para tentar regionalizar através das questões econômicas. Tá? 13. Embora o Brasil esteja colocado nos países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação da população vezes áreas damos. Como é que chama quando a gente calcula número de pessoas versus quantidade de quilômetros quadrados? Né? Esse é o cálculo feito. A gente até falou, porque a informação aqui, o Brasil é muito populoso, porém pouco povoado, porque o nosso território é muito grande. Então vamos lá. Taxa de crescimento. A gente viu que a taxa de crescimento mede o crescimento da população. Índice de desenvolvimento, a gente estudou o IDH, que é a qualidade de vida da população. Densidade demográfica. C, densidade demográfica, que calcula a quantidade de pessoas pela quantidade de áreas. Tá? Vamos lá. 14. Nas unidades de proteção integrada, o principal objetivo é manter a área praticamente intacta. São categorias dessa unidade, exceto estação ecológica, A. B. Reserva biológica. C. Monumento equestre. D. Refúgio da vida silvestre. E. Monumento natural. Gente, de cara aqui, ó, letra C, eu fiz uma pegadinha para vocês. Monumento equestre é um monumento, uma estátua que tem uma pessoa montada num cavalo. A estação ecológica está certa, a reserva biológica está certa, o refúgio da vida silvestre está certo, o monumento natural também está certo. O resto, tudo certo, menos a C, que é o monumento equestre, tá? Ó. 15. Leia as afirmações abaixo. Área de proteção ambiental, área particular ou pública. A afirmativa 1. Área de proteção ambiental, área particular ou pública com proteção da biodiversidade, ordenando a ocupação humana. A afirmativa está correta, tá? Afirmativa 2. Floresta nacional, área de floresta nativa com produção nacional que habita desde a sua criação. Também está correto. Reserva 3, afirmativa 3. Reserva extrativista. Área com população extrativista tradicional que aceita a visitação pública e pesquisa. Também está certo. Então, todas as alternativas estão certas. Então, o correto é a letra D de dado. Tá? Vamos lá. Vamos fazer para as perguntas agora. 16. Aponte a consequência do desrespeito do Tratado de Tordesilhas. Vamos lá. A consequência do desrespeito do Tratado de Tordesilhas, galera, foi a expansão territorial das áreas sob o domínio português. Né? Porque, com isso, eles aumentaram a expansão do território e passaram a ter mais áreas ao seu domínio aqui. Né? Isso foi o que os portugueses fizeram. Resultado. O resultado foi ter uma colônia gigante com o tamanho de um continente como o Brasil. Então, a consequência do respeito foi a expansão territorial sobre o domínio português e uma colônia gigante, o tamanho de um continente, que é o Brasil. Tá? Então, essa é a resposta 16. Vamos lá. 17. A divisão regional em macro-regiões, grandes regiões, é utilizada para fins didáticos. Foi dividida em espaços homogêneos. O Brasil está dividido em quantas macro-regiões? 5. 5 macro-regiões. Quais são elas? Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As 5 grandes macro-regiões. Tá? 18. Qual macro-região você mora? Você mora na Sudeste. Como você identifica as características específicas dessa região no seu dia a dia? Você tem que falar o que você encontra de características da região Sudeste no seu dia a dia. E aí o restante da resposta é pessoal. Tá? 19. Explique resumidamente o que é patrimônio sustentável.
Aí você tem que ir lá no conceito, a gente trabalhou no livro de vocês o conceito de patrimônio sustentável, foi exatamente na página 24, onde a gente falou que o patrimônio sustentável, né, é aquele que é utilizado como modelo de desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades das futuras gerações e preservar o meio ambiente. Então, esse é o patrimônio sustentável. Está lá na página 24. Coloque o conceito aí que eu expliquei. Tá? 20. Diversidade faz floresta amazônica resistir à mudança do clima. Vamos lá. Um grupo internacional de cientistas pôde, pela primeira vez, demonstrar uma larga escala que a floresta, com a maior diversidade de características e funcionalidades do planeta, tem também a maior potência de adaptação e mudanças no clima, utilizando a Amazônia como estudo de casos. Estudo publicado no periódico Nature Climate Change nesta segunda-feira, 29, reforça a importância da preservação da biodiversidade como instrumento de política pública para agravamento da crise climática. É nítido que a biodiversidade não é benefício adicional e sim um aspecto fundamental para a sobrevivência a longo prazo das grandes reservas da biomassa da Terra, com a floresta amazônica, afirmou Boris Kenks, né, do Instituto de Pesquisa e Impacto Climático de Potsdam, né, ele que liderou o trabalho. A diversidade vegetal que pode permitir que o maior ecossistema tropical do mundo se ajuste a certo nível de mudança climática. Árvores que hoje são espécies dominantes, por exemplo, poderiam dar lugar através a outras que seriam mais adaptadas em novas condições. Isso aí foi uma reportagem que eu tirei do Observatório do Clima da Amazônia, tá? É um site da internet. Aí pergunta, por que a floresta amazônica pode ser considerada um patrimônio? Aí você tem que falar pela grande biodiversidade da floresta, por ser considerado um país megadiverso, ela é considerada um patrimônio sustentável porque ela tem uma importância não só para o Brasil, para o mundo. Tá? Essa também tem mais ou menos pessoal. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo. A próxima foi a AV1 de vocês, né? A AV1 que seria trabalhada, a gente entrou de quarentena 2 semanas antes da AV1, e aí a AV1, como entramos de quarentena, foi dado como um exercício para vocês fixarem o conteúdo até então trabalhado. Então, a gente vai começar a falar da AV1, tá? Vamos lá, que foi a segunda lista. Ainda no Brasil, no século XVI, os colonizadores do Brasil organizaram expedições oficiais conhecidas como Bandeirante, com o propósito de, essa também não tinha reparado, coloquei noutra questão, a gente sabe que era descobrir ouro e pedra preciosa para os indígenas. Fácil, né? Vamos lá. O Tratado de Tordesilhas, firmado em 1949, dividiu as terras. A gente fez essa também. Que essa prova já estava pronta há bastante tempo, né, na escola, quando eu fiz a lista de exercícios. Já até esqueci de quais questões eu utilizei. Então, 2 também. A gente acabou de fazer. Vamos lá. 3. Antes de continuar 3, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui e vou mandar outro vídeo aula continuando a correção. Tá bom?